Boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo nos envolva e nos auxilie neste momento para que possamos recolher, assimilar as palavras de amor que hoje queremos trocar com vocês. Coube-nos a tarefa do capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Se olharmos o nosso Evangelho, verificaremos que este é o menor capítulo do dito Evangelho. Ele possui somente 4 itens. E Kardec o subdividiu em 2. No primeiro, ele fala da união entre os seres vivos. E no segundo, ele fala da separação dos mesmos seres. Para dar início à nossa reflexão, o Espírito Hamed traz a seguinte argumentação. A destinação do ser humano é ser feliz. E a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Como nós devemos, portanto, entender estes propósitos citados pelo Espírito Hamed? Através do estudo e da reflexão. E a nossa reflexão esta noite, nós faremos em torno de um assunto que é tão antigo como tão contemporâneo, as relações humanas. Porque nessas relações humanas, nós vamos tratar da questão da união e da separação dos seres, ou então das criaturas. E nesta visão, hoje, nós faremos sob a ótica da doutrina espírita, que é a doutrina que nós abraçamos e que nos permite um conhecimento maior, um questionamento maior sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim, nós vamos utilizar da fala que está em Mateus para iniciar a nossa reflexão. Não separeis o que Deus uniu, que corresponde a esta fala. Não perturbeis o que Deus harmonizou. Não perturbeis o que Deus harmonizou. Se somos a expressão perfeita da harmonia e do amor divino, se fomos criados com destino à felicidade e à perfeição, assim, ninguém que está aqui entre nós pode alegar que não sabe os propósitos do Criador. A quais finalidades, para que fomos criados. Então, todos nós já sabemos que o propósito divino é único. Ele criou os seres para uni-los. Ele criou situações e coisas, ajustando essas situações e coisas para o bem da humanidade, para o bem do progresso humano aqui estabelecido. Assim, ele afirma que o amor é a base de tudo. Tanto é que nós sempre falamos, nós somos filhos do amor. Se o Pai é a representação máxima do amor, nós somos parte desse amor. Fomos criados, portanto, pelo amor e para o amor. Como para o amor? Para nos tornar criaturas cada dia melhor. Para cada dia nos aproximarmos cada vez mais dos braços do Pai Criador, para que possamos, assim, dar um destino melhor a todos nós. Este é o nosso propósito. Portanto, quando Kardec questiona a espiritualidade sobre a temática casamento e divórcio, ele tem a seguinte resposta. Ele ouve a afirmativa que nos fala da responsabilidade que nós assumimos frente ou perante a criação divina.
Então é responsabilidade nossa, é propósito nosso também, fazer com que tudo dê certo. Que essas uniões estipuladas por nós mesmos, porque ela parte do plano espiritual, nós nos preparamos para essas uniões no plano espiritual. Enquanto espíritos desencarnados, nós nos propomos a caminhar, a ajudar, a crescer e auxiliar os nossos amores. Porque essas criaturas que hoje caminham conosco em qualquer situação, seja cônjuge, seja filho, seja parente, têm uma ligação muito grande conosco. São amores nossos. Que, porventura, fomos ou sentimos amargura em algum momento passado, essa amargura nós trouxemos para esta relação. E estas amarguras faz com que nós soframos muito. Então, é imprescindível que nós olhemos para nós e assumamos realmente a responsabilidade perante a lei divina. Porque é esta a nossa tarefa. Somos responsáveis. Porque nós somos caminheiros do tempo e coparticipantes da criação divina. Como coparticipantes? Nós auxiliamos. Nós estamos a todo instante trazendo junto a nós todos aqueles que ainda não conseguem observar direito as leis naturais ou as leis divinas. Por isso nós somos participantes ou cooperadores da criação. E nas experiências terrenas é que nós desenvolvemos todos os valores que necessitamos para a nossa escalada espiritual. Então não é no plano espiritual, não é lá que nós vamos solidificar as nossas virtudes. Essas virtudes, elas serão solidificadas aqui, neste orbe, juntamente com todos aqueles que nós propusemos ajudar. Não importa qual é a forma. O que importa é a união desses espíritos com fins comuns, que é o fim do seu crescimento, do crescimento daquele grupo como espíritos. E aí nós perguntamos, como estamos saindo nestes propósitos divinos? O que tenho feito para auxiliar o Criador, para facilitar o meu trabalho, o trabalho do outro? O que tenho feito? Assim, nós vamos utilizar de um poema de Tom Jobim, que vai nos auxiliar nesta reflexão. Eu acho um poema belíssimo, só um pedacinho dele que eu vou usá-lo. Eu sei que vou te amar. Por toda minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu vou te amar. Eu sei que vou te amar, porque nós somos espíritos criados pelo amor. Então aquele que me acompanha está à espera deste amor. E nós sabemos que nós o amamos. Não importa a forma, porque o amor ele se manifesta de várias formas. Então não importa a forma como nós o amamos. Por isso nós podemos responder a todo instante: eu sei, eu espero, eu quero que a cada momento eu vou te amar. E este amor nunca morrerá. Porque ele é o símbolo, ele é o foco, ele é a essência da nossa criação. Nestes versos, nós vemos a proposta da eternidade que o Criador faz. Quando ele fala, eu vou te amar eternamente. O que é a eternidade? Nada mais é a nossa possibilidade de tornarmos espíritos puros. Então a nossa jornada não termina aqui. Ela não termina agora.
ela vai continuar. E a proposta da eternidade, ela vem justamente porque Deus é permanência. Deus, ele é imutável. E Deus é constante. Enquanto que nós somos impermanentes e mutáveis. E essa mutabilidade nossa, ela gera uma dor intensa em nós. A chamada dor da impermanência ou dor da inconstância. Por isso que sofremos tanto. Muitas vezes não conseguimos ter certeza daquele amor que nós achamos que tínhamos. Mas pensemos mais um pouco. Este amor está ali. Ele não sumiu, ele não desapareceu. Ele está necessitando de ser reavivado, de ser reaquecido. E os caminhos, a doutrina nos fala tão bem desses caminhos, que nos facilita essa jornada de reabilitação desse amor que achávamos perdido. Ainda estamos em processo de desenvolvimento. E em cada etapa desse desenvolvimento, o amor se manifesta conforme a situação que ele se encontra, conforme os vínculos que ele está estabelecido. Ou seja, na manifestação filial, na manifestação paternal, na manifestação maternal e fraternal. Porém, para ampliar-se numa expressão maior, que é a união. A união pode ser união conjugal, união de parceiros, de companheiros de luta, que une-se com todas as demais criaturas universais ou criadas no universo, com a proposta de elevação para com todos. Assim, quando nós conversamos sobre casamento, nós estamos falando de uma convenção humana. Por quê? Alguém tem notícia de que Deus é proprietário de um cartório? Porque casamento se faz em cartório. É um registro civil, faz parte de uma lei civil. E Deus, ele não estabelece leis civis. Ele estabelece leis universais, baseada no amor, no respeito, na tolerância. Então, se é uma convenção humana, portanto, ele é impermanente e pode ser dissolvido, sim. Diferente de quando nós falamos da união. Porque quando nós falamos da união, nós estamos falando da união do Espírito. Nós estamos falando do amor perene, aquele amor que nunca acaba. Diferente daquele amor de um casamento, muitas vezes feito por qualquer situação, por bens materiais, porque a família assim o quis. Então é diferente desta união dos espíritos, união em espírito. Em nosso estágio evolutivo, ainda estamos aprendendo a amar. Então nós não sabemos ainda como amar. Porque o nosso amor, ele ainda é possessivo. Tudo que nós achamos que amamos, nós dissemos que é nosso. E no amor divino, no amor em que envolve o espírito, ele não é assim. Ele é um amor incondicional. É um amor que auxilia, que liberta, que possibilita o crescimento do outro e não aprisiona. Aí está a diferença das duas situações. Assim, em nosso estágio evolutivo, ainda estamos aprendendo a amar este amor incondicional, este amor sublime, este amor puro que o Pai Celeste nos criou e quando estabeleceu a chamada lei do amor, que é a lei que dá base a todas as relações no universo.
Não é somente as relações de espírito para com espírito. Ele dá base da nossa relação para com a humanidade, também a nossa relação para com a natureza. Ele estabelece relação para com tudo. Tudo aquilo que está ao nosso entorno. Tudo aquilo que nos envolve. Assim somos criaturas sociáveis, necessitando, portanto, de estar em convívio uns com os outros. Para quê? Para que as nossas potencialidades desenvolvam e atinja os objetivos propostos pelo Criador. Então, para que nós desenvolvamos essas potências que nós temos em nós temos que estar em confronto com o nosso irmão, o nosso próximo. Porque é através dele que nós experienciamos aquilo que nós ainda temos que melhorar. E auxiliamos-o a melhorar também. Então, é necessário viver em sociedade. Daí o estabelecimento da união. A união que Jesus fala e que Cristo, que Jesus fala, criada pelo Criador. Dessa forma, quando Jesus afirma aos fariseus que Deus criou o homem e o dividiu em machos e fêmeas, e assim sendo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e farão uma só carne. Nesta colocação de Jesus, o que nós vemos é que ele está referindo à construção da família. Quando se torna uma só carne, é isso, vai resultar a família. É na família que está sendo alicerçado todo o amor. E é na família que nós vamos construir criaturas melhores, possibilitar o crescimento dessas criaturas que vamos receber em nossos lares. Portanto, eles vão deixar outros vínculos, o vínculo de amor entre pai e mãe, para criar um novo vínculo, o de harmonia e de segurança entre essas duas criaturas que se unem com a finalidade de crescer, com a finalidade de aumentar as possibilidades da edificação do reino dos céus, ou do reino de Deus, em nós e também em toda a humanidade. Por que isso deve acontecer? Porque nessa união está envolvido sentimentos de alta potência emocional. Que sentimento de alta potência é este? O primeiro deles é o amor. E depois dele vem uma série de outros que vai marcar esta relação. Portanto, aqui nós observamos que existe a fusão entre dois espíritos e não a aliança entre duas criaturas que estão ligados por meros interesses fortuitos. A união que Deus pretende para conosco não é esta de relação por interesses fortuitos, mas o interesse da elevação espiritual. Sua origem, portanto, está na espiritualidade. Porque é na espiritualidade que nós contratamos, que nós falamos sobre esta união que estabeleceremos aqui enquanto encarnados. E quando existe o amor nesses corações, este amor vai aproximar essas criaturas uma das outras, facilitando esta união. Vai fortalecer de tal forma a emoção e o moral dessas criaturas que dificilmente há ruptura, há separação. Porque percebe-se que apesar dos tropeços, que apesar das dificuldades vivenciadas, há entre esses dois seres o amor divino, aquele amor que só purifica,
Aquele amor que só enobrece e enaltece. E aquele amor que nos propõe, cada dia, nos tornarmos criaturas melhores. Assim, estrutura-se nesta relação o respeito, a consideração, o carinho e o idealismo no bem. Por isso que nós dizemos que é a união do espírito, quando se propõe ir de encontro a essas potências que também temos, que é o respeito, a consideração, o carinho que existe em nós e o idealismo no bem. Só precisamos desenvolvê-la cada vez mais. Assim, aqui está escrito, definido, esta é a união divina. Aquela que Kardec fala no capítulo e que Jesus faz referência quando ele discutia com os fariseus as questões das leis judaicas. Porque neste início do capítulo é sobre isso que está ocorrendo. Jesus, junto aos fariseus, eles discutem. Por quê? Porque são altos entendedores das leis judaicas. Então eles estavam falando o porquê das falências do casamento, que estava estipulado na lei judaica. E Jesus utiliza deste momento, que se fala da lei civil, para falar sobre a lei universal, a lei do amor, a lei do espírito. É quando ele fala da importância do amor que há entre todas as criaturas. Se comprometendo, portanto, a desenvolver aqui na Terra a harmonia e a fraternidade. Nós sabemos que não é fácil fazer este trabalho. É uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua, o desenvolvimento da fraternidade entre nós. Seja no lar, seja no trabalho, seja onde estivermos. Por quê? Porque dessa forma nós estaremos em sintonia com a lei do amor. Nós estaremos em sintonia com todas as leis universais, a partir do momento que possibilitarmos o desenvolvimento da fraternidade em nosso lar, ao nosso derredor, ampliando-se cada vez mais, até que essa fraternidade seja universal em todo o universo. Assim, portanto, devemos entender, enquanto cristãos, que a imortalidade do espírito, nós já entendemos isso, que a imortalidade do espírito é de suma importância para que nós nos ajustemos às leis universais. Se nós não vamos morrer nunca, por que ficar lutando contra a criação do amor, a lei do amor? Se sabemos que somos imortais, vamos nos ajustar às leis universais, às leis divinas, tornando assim que essa união que nós estabelecemos entre nós, ela se torna indissolúvel, para que os nossos espíritos alicerçados no amor continuem a focar cada vez mais nesse sentimento maior chamado amor. Assim podemos entender a colocação que o mestre fez aos fariseus. Não lestes que aquele que criou o homem, desde o início criou macho e fêmea, e deixará pai e mãe, unindo-se farão uma família? Esta união proporcionará, portanto, o progresso da humanidade. Como vai proporcionar? A doutrina nos esclarece bastante. Através desse ato, nós estaremos fazendo uso das leis morais, das leis que nós conhecemos tão bem. Que leis são essas? A lei do amor, a lei do progresso, a lei da reprodução, a lei da caridade, a lei da justiça e por aí afora. São tantas leis que possibilitarão, portanto, o nosso crescimento.
Assim estaremos amando o próximo como a nós mesmos, como pregou Jesus, ou fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, é a troca efetiva do amor. Como vivenciar esta experiência? Como? Sendo o amor um sentimento elevado, ele se expande de diversas maneiras. Então, como experienciar? Nós já falamos que o amor tem múltiplas facetas. Quais são essas facetas? O respeito, o carinho, a amizade, o companheirismo, a compreensão, a tolerância, a doação, o perdão. Então, essas são poucas das múltiplas facetas que o amor possui. Assim, nos responsabilizaremos na busca de valores positivos. E são esses valores positivos que vêm nos afirmar que o casamento é um ato de responsabilidade. É um ato de responsabilidade. Não é mágica. Esse ato de responsabilidade, ele necessita de constante cuidado, sendo necessário nós casarmos ou unirmos todos os dias de nossas vidas ou de nossa experiência aqui. Porque quando nós deslocarmos para a outra dimensão, a experiência será um pouco diferente. Porque nós teremos consciência de tudo que nós somos e de tudo que fizemos. Mas enquanto aqui, é necessário que tenhamos cuidado. Esses cuidados, eles devem fazer parte de todos os nossos dias. E, para tanto, nós temos duas ferramentas que são indispensáveis na realização deste trabalho: o empenho e a nossa dedicação. Segundo Joana de Ângeles, ela nos fala: o que mantém o casamento não é apenas o prazer sexual, mesmo inspirado pelo amor, mas a amizade, que responde pelo intercâmbio emocional através do diálogo, do interesse nas relações do outro, na convivência cooperadora de cada um, na alegria de ser útil e também de ser estimado. Esta é a fala de Joana de Ângeles sobre a importância da manutenção do nosso empenho, da nossa dedicação, para que realmente ocorra tudo isso em nossa vida. Assim, o casamento significa reeducação de espíritos, reeducação de casais, nas suas diferenças. Portanto, ele não é milagre. Não há milagre, não há mágica. Porque é necessário que nós nos empenhemos em nos reeducar. Principalmente se houver mais diferenças do que semelhanças entre nós. Imagine, se nós estamos com essa criatura, é porque nós já tivemos uma relação anterior. E se hoje essa relação está tumultuada, é porque ficaram muitas mágoas da relação anterior. E ela está guardadinha aqui. Então, se a relação hoje ela não tem equilíbrio, essas mágoas, elas aparecem, tornando mais difícil a nossa convivência. Daí a importância da palavra de Jesus, do orai e vigiai, para que nós nos observemos, porque o importante não é o outro. O importante somos nós nos aprimorarmos. E Kardec aconselha: examine sua consciência. Você é realmente uma vítima? Pondere, reflita, pense.
não há realmente nenhuma possibilidade da permanência nesta união? Porque Deus quer que nós sejamos felizes. E a doutrina nos esclarece os muitos porquês. E nestes porquês está o respeito ao estágio de cada criatura que convive conosco. Que ninguém muda ninguém, mas nós podemos fazer a diferença quando mudamos através do amor e assim podemos auxiliar aqueles que conosco caminham. Está em nossas mãos, portanto, e é dever nosso reafirmar nosso compromisso, tendo determinação, atitudes e decisões que vão depender somente de nós, porque quando amamos, tudo vale a pena. Por quê? Sabemos que a alma não é pequena, ela é grandiosa demais. E Emmanuel finaliza para nós com a seguinte colocação: a sabedoria divina jamais institui princípios de violência. E o espírito, em muitas situações, agrava os próprios débitos. Ele dispõe da faculdade de interromper, de recusar, de modificar, de discutir ou adiar transitoriamente o desempenho do compromisso que abraça. Apenas os laços de afinidade espiritual e de muito afeto serão indissolúveis, porque está em conformidade com a lei de Deus. Somente a lei do amor, ela é capaz, ela é portadora de todos os valores que preservam as uniões. Sejam uniões temporárias, sejam uniões mais longas, não importa, mas que haja amor. Por quê? Porque eu sei que eu vou amar, eu vou te amar, eternamente eu vou te amar. Onde estiveres, eu te amarei, porque sei que fomos criados para unir nossos corações. Eu vou te amar. Que assim seja.